Jesus disse: eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. O sentimento do coração de Jesus é de compaixão pelo sofrimento, pela dor, pela fome, pela aflição, por tudo aquilo que o ser humano passa, vive e enfrenta. É um erro, meus irmãos, aquela compreensão de que Jesus cuida somente do nosso lado espiritual, que a igreja tem que cuidar apenas da nossa espiritualidade, como se nós fôssemos anjos, como se nós não tivéssemos necessidades corporais, materiais, como se nós não passássemos as diversas necessidades. É um erro querer dividir o ser humano. É verdade que nós precisamos alimentar o corpo, nós precisamos alimentar o espírito, e Jesus estava alimentando aquela multidão com o pão da palavra. Jesus estava alimentando o seu povo com o pão que alimenta o espírito, que é a palavra de Deus. O erro que a humanidade também comete, e nós, na nossa humanidade, muitas vezes equivocada, achamos que nós temos que cuidar também somente das nossas necessidades materiais. É o pai que sai para trabalhar porque tem que colocar o pão de cada dia dentro de casa. Papai, mamãe, não só de pão vivemos, não só de pão vivem seus filhos, não é só do alimento, do arroz, do feijão, da carne que nós vivemos e sobrevivemos, não. Temos que colocar dentro das nossas casas o alimento espiritual. Nós estamos muitas vezes até engordando demais, ou padecendo a fome, porque nós estamos apenas focados no alimento material. Não, alimentemos o nosso espírito, nos alimentemos da palavra de Deus, nos alimentemos do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para que a nossa alma não viva na penúria, para que o nosso espírito não fique debilitado, para que nós realmente não esmoreçamos na vivência da fé. Precisamos nos alimentar de Jesus. Precisamos nos alimentar do pão da palavra. E é por isso que o mesmo Jesus, que alimenta aquela multidão com a palavra que sacia a alma e o espírito, ele agora se compadece, porque estão 3 dias ouvindo Jesus e o corpo sente fome. Tem gente que não consegue ficar 3 horas sem comer e o corpo já está reclamando. Pensemos, meus irmãos, em quantas pessoas, em quantos filhos e filhas de Deus padecem porque não têm o alimento de cada dia. Quando nós dirigimos nossa oração ao Senhor, nós clamamos que o Pai é nosso, mas nós também clamamos que o pão é nosso. Então, do mesmo jeito que dirigimos ao Pai, que é Pai de todos nós, para que cuide das minhas, mas na verdade das nossas necessidades, nós temos que também promover a fraternidade. Não podemos deixar que o pão, a comida, o alimento esteja estragando em nossas casas e pessoas estejam perecendo à fome. E é por isso que Jesus nos ensina o segredo evangélico da multiplicação, quando na verdade multiplicar é dividir. O pão, Deus já multiplicou. Tem pão em abundância, tem alimento em abundância. O que está faltando é o coração ser curado para saber dividir o alimento, saber dividir o que tem. Ninguém passará fome quando o nosso coração for curado para saber partilhar tudo o que temos e tudo o que possuímos. Jesus, que nos alimenta com o pão da palavra, nos envia para que possamos repartir o nosso pão de cada dia. Deus abençoe você.